pessoal, tudo bem? Aqui é o Ivan da IBM Trader e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre swap de taxa de juros, ok? Se vocês gostarem depois do vídeo, por favor, dá um curtir, compartilha com os amigos. A ideia é que a gente faça desse canal um espaço para a gente ter bastante conteúdo sobre finanças, sobre day trade, sobre investimentos, ok? Então bora lá para o vídeo. Bom, vamos lá. O que é swap de taxa de juros? Swap em inglês significa troca. Então, é uma troca de fluxos. O que isso na prática quer dizer? Você imagina que uma empresa, ela precisa, por qualquer que seja o motivo, tomar, por exemplo, um empréstimo junto a um banco. Vamos dizer que a empresa A, ela precise tomar de empréstimo em torno de 100 mil reais. Esses 100 mil reais, ela está tomando, por exemplo, com o Banco Itaú. Então, Banco Itaú. O banco oferta para ela a seguinte condição: ok, te empresto esses 100 mil reais, vamos considerar um ano de empréstimo, e a taxa que eu vou te cobrar por esse empréstimo, ela vai ser variável. O que vai ter nela? Ela vai ser CDI mais 3%, por exemplo. 3% ao ano. Isso, no dia atual, no dia de hoje, isso daqui quer dizer o quê? Que esse custo, na verdade, será de R$ 2,90, que é o CDI hoje, mais 3%, o que vai dar 5,9% ao ano. Bom, fica fácil da gente entender que a composição dessa dívida, depois de um ano, será os 100 mil, né, que é o principal, e ela vai pagar de juros R$ 5.900. Ok? Perfeito. Qual que é o risco dessa operação? O risco dessa operação é que ocorra o seguinte: o CDI, que é a parte variável dessa despesa, se ele disparar. Né? A gente pode até falar, Ivan, mas no momento atual talvez o CDI não dispare. Perfeito, mas o risco é esse. Calma aí que eu fiz alguma coisa aqui. Sem querer, criei uma outra página. O CDI pode disparar. Não é a ideia que o CDI dispare, mas o risco é esse. Então, para evitar que ocorra um risco de uma disparada do CDI, a empresa vai fazer o seguinte: ela pode entrar em contato com um banco, ou pode ser até, existem swap entre empresas, mas no mundo real é mais fácil você ter essa liquidez, ter essa possibilidade de fazer com o segundo banco, por exemplo. Então, esse empréstimo a gente está considerando que ele é feito junto ao Banco Itaú. Vamos considerar agora que essa mesma empresa A, ela entra em contato com o Bradesco e fala assim: Bradesco, eu tenho uma dívida que ela é de 100 mil reais e ela é CDI mais 2,90. Eu queria fazer um swap dessa operação, swap de taxa de juros. O Bradesco pode falar para ela assim: ok, então vamos fazer esse swap. Eu aceito correr esse risco. O Bradesco oferta o seguinte: o swap, como ele é uma troca de dívidas, significa o seguinte: se você tem uma dívida, você tem um valor a pagar. O swap ele vai te ofertar em duas pontas, ou seja, ele vai te dar uma condição a receber e uma outra a pagar. Para o quê? Porque essa parte, essa ponta que a gente pode dizer, essa ponta ativa, a tendência é que ela anule a sua ponta passiva e lhe reste somente a ponta passiva do swap. Traduzindo, o que isso quer dizer? O Bradesco, vamos considerar que aqui é um hedge perfeito, tá? A ponta ativa da operação, o Bradesco vai ofertar os mesmos CDI mais 3%. Ou seja, o Bradesco está dizendo que aceita lhe pagar daqui a um ano exatamente a mesma condição que você tem hoje. Neste momento é 5,90. Mas eu continuo tendo o componente variável aqui. Ou seja, ele faz um hedge desse meu risco. Ou seja, se o CDI daqui subir, que é um valor a receber, esse valor aqui, como está ativo ali, é a receber, ele vai compensar eventualmente a perda que eu terei na minha dívida junto ao Banco Itaú. Ou seja, se o CDI aqui for a 7%, esse daqui também irá a 7% e ambos serão 10%. Né? Nesse caso a pagar, nesse caso a receber. Vocês entendam que, neste momento, eu estou redeado. Não importa para onde vá o CDI.
E ao mesmo tempo, o Bradesco vai falar assim, bom, mas aí a ponta passiva, ou seja, eu só estou fazendo essa troca de fluxos, só estou fazendo swap em função que eu não quero correr o risco dessa variação de juros. Eu quero travar. E ele diz, não, olha, isso a ponta passiva, eu ia falar 7%? Não, vamos considerar um pouco menos. Vamos falar em 6,20%. Ou seja, se eu falo 6,20% ao ano sobre 100 mil, é a mesma coisa que dizer que eu assumo uma despesa fixa de R$ 6.200 no final de um ano. Ou seja, eu estou travando a minha posição, eu aceito pagar 6,20 ao ano, ao invés de correr o risco que hoje até é favorável. 5,90 é menor do que 6,20. Mas eu aceito trocar por uma dívida eventualmente um pouco mais cara e deixar de correr o risco sobre CDI. Essa é a ideia de um swap de taxa de juros. Mundo real, vai acontecer sempre a ponta ativa ser idêntica à minha dívida para compensar, para fazer o hedge dessa operação? Nem sempre. Porém, o conceito da operação de swap é esse, é você fazer uma troca, ou seja, se você tem uma dívida, você assume um swap onde você tem uma ponta ativa que compense a sua dívida, ou seja, o seu financiamento, e assume uma dívida numa condição que você entende que ela é melhor. Ou seja, se você tem uma dívida inicial onde ela tem um custo variável, você troca ela por um custo fixo. E poderia ser o inverso também. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Para mais vídeos, eu aceito sugestões. E se você gostou, curta, compartilhe com os amigos.